Você é uma pessoa que tem iniciativa? E acabativa, você também tem? Porque iniciativa muitas pessoas têm, aquela entusiasmo, aquela vontade, aquela euforia de começar uma coisa, mas o quanto a gente leva as coisas até o final. Se você está querendo se tornar uma pessoa mais perseverante ou contribuir para que outras pessoas descubram seu caminho para serem mais perseverantes, esse episódio de hoje é para você. Pura vida, heróis de propósito, o tema de hoje é perseverança. Essa habilidade de conseguir continuar persistindo, avançando, mesmo quando as adversidades batem na nossa porta. Quando as dificuldades batem, você conseguir levantar quantas vezes for necessário. E como de costume, eu venho trazer aqui uma história para nos mostrar a chave para a perseverança. Essa história é de um japonesinho, lá da colônia, que há muitos e muitos anos vivia de uma família muito simples, com poucas condições financeiras e mesmo não tendo grandes condições financeiras, esse japonesinho sonhava em um dia construir máquinas que iriam transformar o mundo. E ele vivia desenhando os seus protótipos, as suas ideias, ele achava isso muito inspirador e mostrava para as pessoas achavam engraçado, uma criança tendo esses sonhos como a gente sempre acha. E de repente, quando ele se torna adolescente, adulto, ele resolveu finalmente juntar os seus projetos e levar para uma das maiores indústrias japonesas da época, para ver se podia levar para frente, podia construir na época uma indústria automobilística. Quando ele levou esses projetos, os engenheiros riram dele, falaram: isso aqui não é um projeto, isso aqui é um bando de rascunho de criança, vai estudar, vai aprender alguma coisa decente para você conseguir realmente fazer algo melhor, trazer alguma contribuição para cá. Primeira queda, primeira chance de se levantar, perseverante como era. Esse japonesinho foi estudar, se preparou, aprendeu a fazer projetos realmente respeitáveis, com todos os parâmetros necessários para uma indústria poder colocar aqueles projetos para funcionar, e levou mais uma vez esses projetos para os engenheiros da grande indústria, que ele sempre sonhou. Bateu na porta dessa indústria e falou: esses aqui são meus novos projetos, agora já estudei, já aprendi, tem condições? E os engenheiros falaram: sim, tem condições, inclusive você pode ser um fornecedor nosso, agora é com você, vai lá e faz essas peças acontecerem. Segundo desafio, porque apesar de ter grandes sonhos, grandes vontades, e ele já adulto nessa altura do campeonato, ele não tinha recursos para conseguir fazer a indústria funcionar. Conta a história que esse japonesinho vendeu penhorou as joias da esposa em comum acordo com ela e levantou dinheiro daqui a colar, construiu a indústria, começou a fornecer peças, começou a fazer o seu sucesso acontecer, a indústria ia crescendo, o sucesso ia chegando e aí você fala: bom, final feliz, não é mesmo? Foi feliz para sempre, valeu a pena perseverar. Quem disse que a vida é assim, não é mesmo? Porque eu falei que foi há muitos e muitos anos. E essa história, nessa altura do campeonato, chega no momento da Segunda Guerra Mundial. E como era de costume, durante esse período da Segunda Guerra, Japão em guerra com os Estados Unidos, constantemente as cidades japonesas eram bombardeadas. E a fábrica desse japonesinho foi destruída, destroçada durante um dos bombardeios. Eu pergunto nessa altura do campeonato: o que você faria, não é mesmo? Você sonhou a vida inteira, se preparou a vida inteira, fez sacrifícios imensos, você com a sua família, trabalhou por horas a fio para construir uma coisa e durante uma guerra que você não teve a menor intenção de provocar, tudo que você construiu foi arrasado. O que você faria nessa altura do campeonato? O que cada um de nós faria, eu não tenho mais exatamente como saber, mas vou te contar o que esse japonesinho tão perseverante fez na sua vida. Sabe o que ele fez? Ele percebeu que os guerreiros americanos, lá quando eles passavam para lá e para cá, com seus veículos militares, eles largavam os galões de combustível pelo chão. Porque na logística que se tinha até então, aqueles galões de metal que chegava, abastecia, a viatura seguia e esses galões ficavam largados. Ele falou: tá aí uma oportunidade. Com o que ainda sobrou do maquinário e do que eu pude salvar ali da fábrica, dá para a gente fundir esses galões, usar e vender esse metal novamente. Estão precisando de muito metal durante a guerra, acho que é um caminho aí de a gente conseguir se salvar. Recolhe galão, derrete galão, vende metal, faz isso incansavelmente até que ele reconstrói a sua fábrica.
Incrível, não é? Aí você fala, então, ok, agora esse cara perseverante, chegou onde precisava, chegou onde ele queria, final feliz, né? Mas a vida não é exatamente assim tão simples, porque pouco tempo depois a sua fábrica foi bombardeada novamente. Aí eu lhe pergunto, o que você faria? O que você faria, o que eu faria, eu não sei exatamente, mas vou te dizer o que ele fez. O que ele fez foi chorar. O que ele fez foi sofrer como qualquer um de nós sofreria. Mas depois de viver o luto necessário para um desafio como esse, ele resolveu chamar sua esposa e falar, mas o que a gente vai fazer agora? Para onde é que a gente vai, né? E enquanto ele tentava encontrar uma solução, totalmente desprovido de recursos, ele resolveu pegar a pequena bicicleta que ele tinha, e ele tinha que fazer grandes deslocamentos para lá e para cá, enquanto ele estava buscando uma alternativa, e colocar um motorzinho, botar um motor para essa bicicleta se deslocar para lá, para cá. E a japonesada começou a ver aquele japonesinho indo para lá e para cá, né? Vai para a esquerda, vai para a direita, vai, volta com aquela... E começava a ver como é que funciona isso aí? Como é que funciona essa máquina? Ele falou assim, isso aqui é uma moto, né? Uma improvisada que eu fiz aqui, uma bicicleta, motor. Falou, pô, você pode fazer uma para mim? Aí um pergunta, dois perguntam, ele falou, tá aí. Num Japão arrasado pela guerra, num Japão sem recursos, que as pessoas não conseguiam mais rodar com carros, não tinham mais acesso a combustível, a moto era a solução ali, algo que conseguia rodar muitos quilômetros com pouco consumo. As encomendas começaram a vir, só que ele, mais uma vez, não tinha dinheiro para conseguir fazer, já não tinha mais joia para penhorar, não tinha absolutamente nada de onde ele pudesse reerguer o seu império, exceto a sua perseverança. E perseverando, ele escreveu cartas, inúmeras cartas, para as diversas lojas de bicicletas espalhadas pelo Japão. Mandou centenas de cartas pelo Japão afora. Dessas centenas, milhares de cartas que ele mandou para cada uma das lojas, ele recebeu algumas dezenas de respostas. Muitos ignoraram, alguns responderam, em que ele pedia suporte, propunha o início de um consórcio, o início de uma indústria da área automotiva, automobilística. Bom, acho que nessa altura do campeonato está ficando mais fácil de adivinhar quem é o nosso japonesinho, não é? O nome dele é Soichiro Honda, fundador da Honda Motor Company. Uma indústria com décadas de existência, com veículos que são o sinônimo de confiabilidade e qualidade, mas que agora você vai entender que também são sinônimo da perseverança, do herói dessa cultura e de todas as pessoas que querem viver uma vida que compense, que vale a pena. Esse é Soichiro Honda. Agora, como fazer para você ter também essa perseverança, essa capacidade de seguir em frente, essa capacidade de cair e levantar, cada vez que a vida te derruba, levantar de novo e cada vez vir melhor, maior, assim como o Honda fez? Você vai descobrir nesse nosso episódio com as entrevistas que a gente vai ter no dia de hoje. Na volta do nosso intervalo, a gente vai ter uma entrevista muito especial com uma pessoa queridíssima, que é o Du. Um Du que faz parte de boa parte das minhas palestras, contando a história dele, de como ele chegou na realização dos seus sonhos, vai entender como a perseverança fez parte da vida dele. E no outro extremo também, um amigão meu, Jeremias Rodrigues, vai nos dar dicas. Ele que é um cara que, além de estudar o mercado empresarial, o mercado imobiliário, de ter também vindo de condições muito precárias, difíceis e conseguido fazer a vida funcionar, ele também vai dar dicas muito legais de como você pode ter perseverança na sua vida. Fique conosco no programa Heróis de Propósito. Você já sonhou em ter uma casa na árvore? Bom, eu já tive esse sonho uma vez na vida. Agora, a gente vai conhecer agora um cara que sonhava em morar numa casa na árvore, né? E viver numa casa na árvore, e que conseguiu, através de toda uma jornada de perseverança, viver de casa na árvore. Vocês vão conhecer agora a história do Du, meu querido amigo José Pedro, e sua história da casa na árvore. Nas minhas palestras sobre Ikigai, sobre propósito, uma história se tornou um ícone do que é viver o seu propósito, enfrentar os desafios para isso, que é a famosa história do Du na casa na árvore. E é exatamente esse cara que eu trago hoje para conversar conosco sobre perseverança. Porque a parte bonita dessa história, dele ter sonhado como criança, de ter uma casa na árvore e ter batalhado um dia para se tornar uma pessoa que vive de casa na árvore, vocês acompanham nas minhas palestras. Mas a vida dá as suas reviravoltas e a gente vai entender o que exatamente foi e é a perseverança na vida do Du. Irmãozão, obrigado pela presença aqui na nossa conversa de hoje. Obrigado, eu. Du, eu já entro de sola no assunto do dia, na força de caráter. Para você, irmão, o que é perseverança? Perseverança é não desistir. É você acreditar no que não existe. E aí é fé. Você tendo fé, persevera que vai acontecer.
mas tem que perseverar. Que a perseverança seria o quê? Você insistir. Deus não vai te dar se você não merece. Ele dá para quem insiste, para quem vai e merece. Perseverar é merecimento. Você pede o resultado, ele te dá o desafio, né? Exato. Como é que foi a perseverança na sua vida? Vamos puxar aqui o rolo da história, para quem não conhece, quem não assistiu a palestra. Quando você era criança e falava que queria morar numa casa na árvore, todo mundo... Como é que era a reação das pessoas? Como é que foi para você trazer esse sonho de infância para muitas pessoas que morrem ali até a fase adulta se tornar uma realidade? Ninguém acredita até hoje ainda, né? Vamos dizer assim. Real. Então, eu acreditei, fui atrás, pessoas que eu tinha como parâmetro não ousaram fazer também, mas eu acreditei, fui e fiz. É acreditar em você, não precisa acreditar em ninguém ou outro, é em você, tem que acreditar em você. Não escutar ninguém, acredita em você. Tá tudo dentro de você. No meio dessa jornada você teve seus desvios, né? Num dado momento a família cobrou que você fizesse faculdade, que você fosse para um outro rumo. Como é que você fez para não esquecer disso que era tão importante para você, na hora que de repente você passou, sei lá, 12 anos para conseguir fazer engenharia agrônoma, todo esse período? Como é que foi para você se manter nessa meta com o passar dos anos? Porque há uns momentos que a gente esquece isso na vida, né? A gente tem que saber qual que é o nosso propósito, né? E ao longo do tempo vai mudando. Família vai querendo o propósito dela e vai de você identificar qual que é o seu e ir atrás dele, né? Leva um tempo isso aí, não é de um dia para o outro também. Eu vou mudar, eu vou me reencontrar. Como que você vai se reencontrar se você nunca se perdeu também, entendeu? Verdade. Então é isso, tem que... E aí, mesmo que as experiências que a gente passe não estejam exatamente no rumo daquilo que a gente pegou como um propósito para nós, aquilo que a gente desejava, sonhava, todas elas são válidas, né? Porque toda a experiência que teve com a engenharia te ajudou muito quando você resolveu se enfiar no meio do mato e fazer uma casa, né? É uma escada, né? Para você chegar no propósito que você quer, o pai ele vai te dando a base. Você não chega flutuando ou cai. Tem uma escada. Que talvez você nem entenda porque você está fazendo aquilo, mas ela faz parte. Entendeu? Trabalhar de garçom, eu já trabalhei de garçom, hoje eu sou engenheiro, mas lavei louça. Trabalhei em outras áreas que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas me deu a estrutura para ser quem eu sou hoje, né? Entendi. Agora, uma vez que a gente alcança aquilo que a gente tanto desejava, no dia que você tinha lá a sua casa na árvore, a vida deu suas reviravoltas. Você teve um momento de grande provação na sua vida. Que momento foi esse, Edu? Eu passei pelo sistema penitenciário aí, fiquei um tempo e eu achava que, lembro até do irmão, né, falando comigo na casa da árvore e eu me vejo muito pequeno naquela época. O vale que eu passei, fui forjado no inferno mesmo, no fogo, o sistema é pesado. Então, morei na rua, passei fome. Mas não desisti não, irmão. Fiquei mais forte. A dor a gente aprende, a gente fica muito mais forte. A gente tem que sentir, a gente não pode ter medo de sentir as coisas. Então a maioria das pessoas hoje estão fugindo de sentir. Verdade. Eu não quero sentir, é ao contrário. Se drogam pra isso, inclusive. Se drogam, dormem pra não querer ver, entendeu? Então, não, é o contrário. Quero sentir tudo que tiver aqui. E aí você vai ficando forte. É natural. Não temos como fugir. O que é impressionante é que depois de passar por essa experiência tenebrosa, o que normalmente acontece com as pessoas é que elas vão se perder nesse caminho. Elas vão desistir, como você disse. Vão falar, poxa, a vida é injusta, ela vai se pôr contra, né, a vida e as situações. O interessante é que, muito pelo contrário, ao invés de se pôr contra, você se pôs a favor de uma vida com Deus, né, uma vida cristã, e isso mudou sua vida dali em diante. Conta como é que foi esse momento. Ele dá o caminho, né? Ele faz você cortar caminhos, não faz cometer erros. É tentar seguir a palavra, é difícil. Mas Tiago, controlar a língua, né, o que fala. Então aí você vai vendo que você vai evoluindo, seguindo a palavra. E aí, aquela casa, a primeira casa na árvore que eu te conheci lá atrás, se foi, né? Ela existe ainda. Se foi assim, no sentido de estar sob sua posse, sob sua própria... né? Ela se foi. Mas algo novo surgiu na sua vida. O cara que antes morava numa casa na árvore hoje se tornou um construtor de casas na árvore, né? Surgiu
a carpintaria, como é que foi esse renascimento, cara, de você? Hoje tá na moda falar sobre reinventar-se, né? Como é que foi esse renascimento? Até tá aqui com a gente o irmão, né? Parceirinho que anda contigo pra cima e pra baixo. Como é que foi esse renascimento, Du? Eu acredito assim, o dom vem lá do alto. Então ele só manifesta quando você persevera e insiste. E se você estiver numa zona de conforto, você não vai buscar. Você não é obrigado a descobrir os teus dons. Então, na dificuldade, você é obrigado a criar, a se encontrar, se descobrir, entendeu? Se antes você tinha um terreno onde teve a primeira casa na árvore, depois veio outro, de uma herança que você nunca imaginava que iria receber, né? Quando você encontrou o teu caminho, as ferramentas foram dadas para você continuar nesse trabalho, né? Conta mais sobre esse ponto. Conforme diz Ageu, né, a glória da segunda casa é maior do que a primeira, né? Sim. Então, eu sou testemunho disso aí, né? Eu achava que lá já era um sonho concreto e tal, e vem Deus e fala, não, você tem algo maior, eu tenho algo melhor para você. Então, o que eu passei, em termos de relacionamento, um processo, foi desgastante e a gente às vezes não quer nem sair também, né? Mas Deus vem e fala, não, vem cá, eu tenho algo maior, melhor, vem, e demora. Persevera. E aí você vai, persevera e você vê tudo que ele estava te guardando. É algo muito maior aí. Que dica você daria para os nossos espectadores, para a galera que está nos assistindo, para desenvolver a perseverança na vida deles? É acreditar em você, meu. Acredita em você. Cuida da tua saúde em primeiro lugar, porque não tem como perseverar se você não tiver saúde, cuidando da tua saúde. Balada, cachaça, boemia. Isso daí destrói a casa do pai. Então você tem que estar saudável para conseguir as coisas. Debilitado não tem como. Então cuida da saúde e aí persevera que você vai conseguir o que você quer. Pô, irmãozão, obrigado por esse encontro aqui, por essa mensagem. E fica uma lição importante. O Du já abriu a nossa conversa falando isso de uma forma muito poderosa. O que é perseverar? É não desistir. É tão óbvio, parece tão simples, mas na jornada de não desistir, o seu maior inimigo nesse processo, muitas vezes, será você mesmo, as suas crenças, as suas limitações, os seus desafios. A jornada da perseverança é nos vales e montanhas da vida, você olhar e seguir acreditando que lá na frente sempre haverá algo de melhor. Continua com a gente. No próximo bloco a gente vai seguir com mais dicas que a psicologia positiva traz para você desenvolver a sua perseverança. O nosso entrevistado agora é Jeremias Rodrigues, da empresa Jeremias Rodrigues Imóveis de Alto Padrão, e ele vem como um especialista, né? Uma pessoa para nos dar boas dicas para o desenvolvimento dessa força de caráter. Dá uma olhada. Se tem uma pessoa que para mim é um exemplo poderoso de perseverança, pelas inúmeras construções que fez na vida, tanto no sentido literal quanto abstrato, meu querido amigo Jeremias Rodrigues. Meu querido, obrigado por estar aqui conosco, viu? Uma honra, Rafael. Você sempre com uma grande sacada. Construções é o meu forte, principalmente elas prontas, porque o meu processo de aprendizado, de construir, literalmente, é um aprendizado que eu achei que era melhor deixar com outros especialistas. Aí você pega, revende e vai fazendo o mercado funcionar. Jeremias, que é, né, o fundador da Jeremias Rodrigues Imóveis de Alto Padrão, e que vai contar para nós aqui qual que é o papel da perseverança na sua vida e, principalmente, Jeremias, como é que as pessoas podem desenvolver a perseverança? Eu acho que o grande aprendizado da perseverança está em perceber que, com o tempo, se você é capaz de aguardar e, durante esse processo, continuar evoluindo, você será capaz de colher frutos muito maiores. A boa parte das pessoas, na minha percepção, Rafael, que não colhem frutos maiores, que ficam sempre com tentativas e erros, é porque o imediatismo domina e gera uma ansiedade tão grande que faz com que essa pessoa não persevere. E não persevera por quê? Porque acha que está demorando para chegar à colheita. Calma! Se você quer frutos realmente suculentos, que mudem uma vida, em alguns casos que mudem uma geração, que já vem com gerações de limitações e privações, você vai precisar perseverar mais até para poder evoluir mais.
Isso é fundamental. Tem um estudo de Stanford bem famoso, né, que eles davam um doce para a criança e falavam, se esperar 15 minutos e não comer esse doce, eu vou te dar um segundo. E a grande maioria das crianças, como é de esperar, comia o doce e não ganhava o segundo e tal. E depois eles acompanhavam a vida dessas crianças, as que souberam esperar, acabavam tendo grande sucesso, não só acadêmico, mas na vida pessoal, profissional, e aquelas que não tinham, né, a capacidade de esperar, acabavam ficando para trás. Agora, a hora de esperar, Jeremias, ela é meio dolorosa, assim, porque, precisamos esperar para os frutos colherem. Agora, quando vem aquela ansiedade, no mundo ansioso como a gente está, de querer aquele frio na barriga, o que a gente pode fazer para se conter, para usar nosso autocontrole e para ajudar a nossa perseverança nessa hora, Jeremias? Eu acho que boa parte das pessoas também, amigo, que ficam pelo caminho, desfrutando de frações daquilo que poderiam desfrutar, é porque exatamente em função desta ansiedade, e muitas vezes a ansiedade do imediatismo e de querer provar por evidências que não são necessárias, que são necessárias apenas no mundo que ela mesma criou, apenas aquilo que ela atribui por relevante, ela quer antecipar prazeres. E acredite, boa parte das pessoas que ficam no caminho ficam pela incapacidade de adiar prazeres para usufruir desses frutos quando não sacrificam tudo aquilo que já foi construído. E eu gosto de uma máxima que diz: faça primeiro aquilo que, quando feito, garante o resto. E quando não feito, arruína o resto. E isso que precisa ser feito primeiro é a própria evolução pessoal. Quanto mais você evoluir, menos você se torna refém da percepção do outro. Menos você se torna refém da necessidade de atender a uma expectativa social. E mais você se preocupa em buscar frutos maiores. O primeiro de todos, sem dúvidas, é a própria evolução pessoal. Porque somente assim vai poder oferecer para as pessoas uma experiência melhor e se diferenciar no mercado. Então, a base é: abra mão do imediatismo, que vai te dar algo que sai muito rápido pelos vãos dos dedos, foca na evolução pessoal, e essa evolução pessoal não é ser apenas alguém evoluído mentalmente como você, que tem uma capacidade de transcender de uma forma absurda como ser humano, mas é também neste processo perceber que tecnicamente precisa evoluir como profissional. E eu acredito que ao longo deste processo, crescimento pessoal, crescimento técnico e uma capacidade de entrega muito maior, sem se preocupar tanto com julgamento e impressão de mostrar agora aquilo que ainda não tem, é possível chegar muito mais longe. O que você está trazendo para a gente, Jeremias, é um velho dilema que as pessoas têm de prazer e gratificação. Então as pessoas querem se entregar a prazeres imediatos, aí assumem dívidas, compram coisas pagando juros, né? É para ter aquele carro, para ter aquela imóvel, para ter aquela via, para ter coisas que vai mostrar, né? E que, se ela soubesse esperar, perseverar em juntar, aguardar para pagar depois, não só conseguiria ter um grande desconto, mas estaria apropriado e não sacrificaria outras coisas. A gratificação, diferente do prazer, é aquela que é alcançada quando a gente se esforça em algo por um longo período e aí colhe os frutos que são devidos. Você que atua no mercado imobiliário, Jeremias, como é que você viu isso acontecer? Né? Você trabalha no mercado imobiliário de alto padrão, um mercado que tem alta volatilidade, né? De mais procura, menos procura. Como é que a perseverança atuou na tua vida? Bom, eu vejo os dois lados. Do lado dos clientes, eu percebo clientes que evoluíram realmente e podem fazer grandes aquisições sem comprometer o fluxo de caixa delas. Pessoas que estão muito sólidas, bem estruturadas. Eu conheço pessoas que fazem acima do que podem. E eu já vi situações de pessoas morarem em casas incríveis e se privaram da pizza no fim de semana. E me fala assim: Jeremias, precisamos vender urgente essa casa porque a gente não consegue mais pedir uma pizza. Não faz sentido morar numa casa linda, ultramoderna, com uma bela assinatura, mas o financiamento sacrificou toda a reserva financeira. Isso não é saudável. Então, da parte dos clientes, eu conheço as duas situações, de quem passa por essas privações e de quem compra com folga, algo realmente muito grande, dentro de um planejamento tranquilo, e porque ele fez por merecer, ele soube perseverar, evoluir, e agora ele pode desfrutar. No meu caso, pessoal, já passei por muitas situações. Nesse momento, e boa parte dos corretores que sobreviveram, em especial depois de termos passado por um impeachment presidencial recente e todos os desafios onde a nossa economia estava devastada, chegamos agora numa situação onde, apesar da pandemia, apesar da quarentena, apesar de todo o impacto, o mercado imobiliário passa o seu melhor momento. Os dados mostram que
de 2020 para 2019, o crescimento foi de 57%. E de 2021, o primeiro quadrimestre, os primeiros 4 meses, em relação ao mesmo período de 2020, já chega a quase 38%. Isso é surreal. Quantas pessoas saíram do mercado imobiliário porque achavam que não iriam colher os frutos de um trabalho? Evoluíram, se prepararam, até as evidências físicas que hoje não são mais fundamentais. Eu tenho uma unidade de Pinda e de Taubaté e a coisa mais rara do mundo é um corretor ir na imobiliária. Então, o que eu preciso entender também? O profissional que soube aguardar, que soube fazer uma reserva mínima que fosse para passar pelo deserto, hoje ele está em um oásis fabuloso, mas ele não pode esquecer o que passou recentemente. Então, é hora também de provisionar para o futuro. Fenomenal. Então, a perseverança tem muito a ver com a questão do aprendizado também. Além do olhar para o futuro e conseguir enxergar que vem um futuro melhor por aí, que como é que eu construo esse futuro, é por isso que a gente olhar para aquele passado e saber, né, as vezes que deram certo, o que eu fiz para eu conseguir reproduzir e adaptar, porque o que deu certo no passado nem sempre vai funcionar no futuro, né? Jeremias, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa e dar espaço aí para você deixar suas palavras finais, suas orientações para as pessoas que querem perseverar na vida. O que eu posso dizer, amigo, primeiro, te agradecer pelo privilégio de compartilhar esses minutos aqui com você. Tenho assistido os seus programas todos. Eu sei que vem coisa linda aí, acompanhar as suas gravações, em especial desse vídeo, a composição das pessoas que estarão nesse programa de hoje. Que privilégio. E, ao mesmo tempo, dizer que ninguém deve se acomodar com aquilo que o trouxe até aqui, quer seja evolução pessoal, quer seja técnica. Precisamos continuar evoluindo e evoluindo muito, principalmente na capacidade de servir aos outros. Mas, para isso, sem abrir mão dos seus valores e princípios, porque a diferença de servir e ser usado é pequena, mas um te traz prosperidade e abundância, e o outro te limita para uma vida muito abaixo do que poderia viver, apenas para ser conveniente para outras pessoas. Fuja disso. Se aproxima de quem te respeita, de quem te ama, valoriza o seu trabalho e prospere, porque o mercado está aí para prosperar. Quer perseverar? Então perceba que a sua perseverança virá dos seus valores e princípios, assim como o Jeremias deixou muito claro para nós. Conectado com esses princípios, você conseguirá encontrar alternativas que te levem a esse caminho, quando tudo mais estiver adverso. Obrigado e continue com a gente para mais dicas aqui no nosso programa Herói de Propósito. Poderosas as dicas que o Jeremias compartilhou conosco, não é mesmo? Agora, deixa eu contribuir com mais alguns pontos de vista importantes. Um deles é a gente deixar claro a diferença entre persistência e insistência. Existe uma linha fina, tênue, entre uma pessoa que é perseverante e uma pessoa que é cabeça dura, a pessoa que não vai sair do lugar. Você sabe qual a diferença entre o perseverante e o insistente? A essência da diferença está na alternativa. A pessoa que é perseverante, ela olha o seu objetivo com clareza, qual é a sua real necessidade, e começa a enxergar que para chegar a essa real necessidade que ela quer atingir na vida dela, pode ser qualquer uma que seja realmente uma verdadeira necessidade que você tem na sua vida, né? Sejam os relacionamentos que você quer ter, a carreira que você está querendo construir, qualquer sonho, objetivo que você tem, mas aquilo que você colocou como sua real necessidade, o perseverante, ele olha para esse objetivo e ele busca alternativas. Ele tenta um caminho, vê até onde vai, se aquele caminho não funciona, não deu certo, ele tentou, se esforçou e viu que não vai, ele vai buscando outros. Ele não fica nadando contra a corrente por muito tempo. Fala, mas isso não é ser desistente? Não, é aí que o insistente se perde. Porque o insistente, ele vê o objetivo, parecido com o perseverante, mas ele só pensa em um caminho possível, e ele se prende nesse caminho, ele bate na cabeça 1000 vezes esse caminho e não enxerga que sempre existem alternativas para conseguir fazer isso. Ele se prende mais ao método do que ao resultado. O persistente se foca no resultado e varia os métodos até chegar nele. Um insistente, escravo dos seus métodos, dificilmente consegue chegar aos seus resultados. Agradeço imensamente a sua audiência no programa de hoje e se você quer descobrir quais são as suas forças de caráter, vai lá no meu Instagram, @RafaelTakei, que no link do perfil da bio você vai encontrar o teste para suas forças de caráter. Depois de fazer o seu teste, se você quiser tirar dúvidas ou contar com a minha contribuição para você desenvolver as suas forças e ver o seu propósito, manda uma mensagem. Vai ser maravilhoso poder contribuir com você. Muito obrigado e até o próximo episódio de Heróis de Propósito.